pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos falar sobre figuras de linguagem, veremos algumas figuras de linguagem relacionadas à sintaxe e outras figuras também. Nós já vimos as figuras de construção, figuras de palavras ou de construção, vimos a figura de pensamento e hoje nós vamos ver figuras de sintaxe e também outras figuras de linguagem, como figuras de som e harmonia. Figuras de som ou harmonia, elas podem ser chamadas dessas duas formas, né? E o que veremos então? Essas figuras de sintaxe e algumas figuras de som, que também podem ser chamadas de figuras de harmonia. Então, vamos lá. Figuras de sintaxe são utilizadas para modificar um período, ou seja, interferem na estrutura gramatical da frase, com o intuito de oferecer maior expressividade ao texto. Assim, as figuras de sintaxe operam de diversas maneiras na frase, seja na inversão, repetição ou na omissão dos termos. Então, quando nós falamos de figura de sintaxe, na verdade, nós estamos falando mais relacionada a essa questão de inversão das ordens, da omissão, né, de alguns termos, de algumas palavras, ou para evitar também a repetição. Então, nós já vimos figuras de pensamento, vimos figuras de construção, agora vamos focar mais nas figuras de sintaxe. Vamos começar com a elipse. A elipse é a omissão de um ou mais termos, os quais não foram expressos anteriormente no discurso. Entretanto, eles são facilmente identificáveis pelo interlocutor, ou seja, o receptor. Por exemplo, estávamos felizes com o resultado dos exames. Neste caso, a conjugação do verbo estávamos propõe o termo que está oculto. Qual seria o termo oculto? O termo nós, o pronome pessoal nós. E como nós conseguimos identificar? Através da desinência verbal. Então, a elipse, ela trata-se disso, quando um termo ele não está expresso ali na frase, mas através da desinência, pode ser, no caso aqui, a desinência verbal, nós conseguimos identificá-lo, certo? Zeugma. A zeugma também é um tipo de elipse, uma vez que há a omissão de um ou mais termos na oração, sendo um recurso utilizado para evitar a repetição do verbo ou de um substantivo. Então, para que o seu texto não fique cansativo, não fique um texto maçante, deselegante, né? A gente usa a zeugma para quê? Para evitar a repetição. Por exemplo, Fabiana comeu maçã, eu comi pera. No caso, eu não preciso novamente colocar o verbo comer. Poderia ficar como? Fabiana comeu maçã, eu pera. E assim eu evito a repetição. Pode ser de um verbo, ou vocês podem utilizar também para evitar a repetição de um substantivo. Hipérbato ou inversão. O hipérbato é caracterizado pela inversão da ordem direta dos termos da oração, segundo a construção sintática usual da língua. Qual é a construção que nós estamos acostumados a fazer? Usualmente, como nós estamos acostumados a falar e até mesmo a escrever? Seria o quê? Seria o sujeito, o predicado e os seus complementos. Uma vez que eu faço essa inversão, já muda um pouquinho o sentido da frase. E, às vezes, até torna um pouco mais difícil a compreensão. Tem que deixar o leitor ali um pouco mais atento para que ele possa compreender, né? Vamos ver o exemplo? Por exemplo, triste estava Manuela. Usualmente, como nós costumamos utilizar? Manuela estava triste. Olha a inversão que foi feita. Triste estava Manuela. É um recurso expressivo muito utilizado nos textos literários, para dar mais ênfase, né, para chamar mais a atenção do interlocutor. Neste caso, o estado do sujeito surge antes do nome Manuela, que na construção sintática usual seria Manuela estava triste, né? Sempre nessa construção, sujeito, predicado e os seus complementos. A silepse. Na silepse, é a concordância de ideia e não do termo utilizado. São classificadas em silepse de gênero, quando ocorre a discordância entre o gênero masculino e feminino,
A silepse de número, quando ocorre discordância entre singular e plural, e silepse de pessoa, quando ocorre discordância entre sujeito, que aparece na terceira pessoa, e o verbo que surge na primeira pessoa do plural. A silepse ela vai acontecer muito quando nós fazemos uma concordância ideológica. A gente faz uma concordância com a ideia e não com o que está verdadeiramente escrito. Vamos ver alguns exemplos, né? Por exemplo, São Paulo é suja. Ou se eu dissesse Rio de Janeiro é suja, né? No caso, eu estou fazendo a concordância da palavra Rio de Janeiro com a palavra sujo, masculino e feminino. Então, dá essa ideia aí de silepse de gênero. Um bando de mulheres gritavam assustadas. Olha só, quando eu uso o coletivo, eu tenho que usar o verbo também no singular. Aqui no caso, ele tem o coletivo, nós sabemos que dá uma ideia de plural, então o verbo, ele tinha que ficar no singular. Por quê? Porque é um coletivo. Mas aí ele dá uma ideia de quê? De coletividade. Por ser uma ideia de coletividade, o que a gente faz? A concordância ideológica. Por isso, a pessoa também coloca no plural. Vocês certamente já ouviram algumas pessoas falar, a gente vamos. Por quê? Ele faz uma concordância ideológica. A gente, ou seja, mais de uma pessoa. Então, a gente vai seria o correto, e não a gente vamos. Mas quando ele diz o vamos, ele está fazendo o quê? Uma concordância com a ideia de que são várias pessoas que irão a determinado lugar. Isso é um tipo de silepse, né? No caso, silepse de número. Todos os atletas estamos preparados para o jogo. Então, todos os atletas estão na terceira pessoa e estamos na primeira pessoa do plural. Existe aí uma discordância, né? Ele diz todos, dá uma ideia, né, de plural, e estamos. Observem aí que as pessoas gramaticais não fizeram a concordância adequada. Ora aparece uma conjugação e depois aparece uma outra, não fazendo a concordância aí com as devidas pessoas gramaticais. Assíndeto. Síndeto corresponde a uma conjunção coordenativa utilizada para unir termos nas orações coordenadas. Feita essa observação, a figura de pensamento assíndeto é caracterizada pela ausência das conjunções. Exemplo, Diana comprou uvas para comer, limões para fazer suco. Quando nós estudamos as conjunções, né, a gente estuda, na verdade, as orações coordenadas, né, as orações subordinadas, e aí vocês vão ver, orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Sindéticas, que seria o quê? Toda essa questão do uso das conjunções. E assindéticas, sem o uso das conjunções. Ou seja, você vai analisar já sabendo que aquela oração não possui conjunções. Polissíndeto. Ao contrário do assíndeto, o polissíndeto é caracterizado pela repetição da conjunção coordenativa. Observe que no assíndeto, nós não temos o uso da conjunção. Já no polissíndeto, poli, vários, né? Então, ele repete várias vezes o mesmo conectivo. Fica um pouco mais cansativo, a leitura fica mais cansativa. Mas, na verdade, é apenas um recurso expressivo. É mesmo para chamar a atenção. Dolores brigava e gritava e falava e corria e chamava. E aí ele vai sempre colocando esse conectivo, apenas como recurso expressivo. Nesse caso, nós temos o polissíndeto, que se opõe ao assíndeto. Assíndeto seria a ausência e polissíndeto seria muitos, vários, né? Pelo nome vocês já conseguem ter uma ideia. Anáfora. Anáfora é a repetição de termos no começo da frase, muito utilizada pelos escritores na construção dos versos, a fim de dar mais ênfase à ideia. Por exemplo, se eu amasse, se eu chorasse, se eu perdoasse, e assim ele vai fazendo sempre uso da repetição para dar mais ênfase, né? Se eu amasse, se eu olhasse, se eu chamasse, se eu dormisse, se eu amasse. Então, é apenas um recurso expressivo. Então, a anáfora seria a repetição de um mesmo termo no início de todos os versos, de todas as frases. Anacoluto. O anacoluto altera a sequência lógica da estrutura da frase.
por meio de uma pausa no discurso. Por exemplo, esses políticos de hoje não se pode confiar. Numa sequência lógica, teríamos: esses políticos de hoje não são confiáveis. Ou não se pode confiar nesses políticos de hoje. Então, na verdade, o anacoluto, ele tem essa ruptura na frase, né? Qual seria a ruptura? A ruptura da estrutura. Quando você está falando, você dá aquela quebra, né? E faz essa ruptura com a estrutura da frase. Nesse caso, nós temos a figura de sintaxe chamada anacoluto. Pleonasmo, repetição enfática ou redundância de um termo que soa desnecessário no discurso, no qual pode ser utilizado intencionalmente, que é o pleonasmo literário, como figura de linguagem, ou por desconhecimento das normas gramaticais, que é o pleonasmo vicioso. Neste caso, um vício de linguagem. O pleonasmo ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Ele pode ser um recurso estilístico, um recurso literário, ou também pode ser um recurso que demonstra falta de conhecimento, que demonstra redundância, repetição desnecessária, né? Vamos ver esse exemplo aqui, que trata-se de um pleonasmo literário. Diz assim: a noite escura da Amazônia, né? Nesse caso, foi usado como recurso literário. A noite escura. A noite já pressupõe-se que é escura. Então, não necessitaria desse adjetivo para qualificar a noite. Mas ele coloca como um recurso expressivo, como um recurso estilístico, para dar mais ênfase. Neste caso, é um recurso literário. É permitido, né, dar mais elegância ao seu texto, ao contrário do pleonasmo vicioso, que nós também chamamos de vícios de linguagem. Alguns pleonasmos que nós podemos chamar de vicioso, que seriam vícios de linguagem que devem ser evitados. Quais seriam esses pleonasmos que nós devemos evitar no nosso dia a dia? Subir para cima, descer para baixo. Não tem necessidade. Se vai descer, só pode ser para baixo. Não tem necessidade, fica redundante. Então, não há necessidade de fazer essa repetição. Entrar para dentro, sair para fora, encarar de frente, ver com os olhos. Quando eu digo assim, ó, eu vi com meus próprios olhos, é diferente, eu estou querendo dar uma ênfase, eu estou querendo dar certeza para a pessoa realmente acreditar em mim. Tu tens que acreditar em mim, eu vi com meus próprios olhos. Nesse caso, ela quer chamar a atenção. Mas quando diz, ele viu com os olhos. Só poderia ser com os olhos, né, turma? Não teria, né? A não ser, claro, que a gente está falando aí de uma outra forma de sensação, de comunicação, de uma outra forma de percepção e linguagem, né? Mas não entrando ainda neste mérito. Hemorragia de sangue, multidão de pessoas, surpresa inesperada, outra alternativa. Então, são todos exemplos de quê? De pleonasmo vicioso, que devem ser evitados sempre que possível. Agora vamos ver aqui um exemplo e nós vamos ver se são pleonasmos viciosos ou se são recursos literários. Vocês vão logo perceber a diferença, né? Vamos ver. E rir meu riso e derramar meu pranto. Vinícius de Moraes. E ali dançaram tanta dança. Chico Buarque e Vinícius de Moraes. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Chico Buarque. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Fernando Pessoa. Morrerás morte vil na mão de um forte. Gonçalves Dias. Quando com os olhos eu quis ver de perto. Alberto de Oliveira. Chovia uma triste chuva de resignação. Manuel Bandeira. E aí, nesse caso, são recursos estilísticos? É um pleonasmo mais literário? Ou seria um pleonasmo vicioso? Tá claro que são pleonasmos estilísticos. Trata-se de um pleonasmo literário, ele quer dar toda uma ênfase ao texto, né? E torna, assim, o texto mais bonito, né? Ó mar salgado de Portugal, né? O mar, a gente já sabe que é salgado, mas nesse caso ele utilizou mesmo como um recurso expressivo, um recurso literário. Agora vamos ver algumas figuras de som, né? Estão mais relacionadas ao som que é produzido
Quando pronunciamos certas palavras, né? Vocês vão ver que algumas são muito utilizadas também ao longo das histórias em quadrinhos, das charges, né? De outros elementos da linguagem do nosso dia a dia. Começando com a assonância. Do castelhano, a palavra assonância corresponde ao acordo de sons, sendo uma figura de linguagem que corresponde por meio da repetição das vogais. Então, a assonância, quando nós tivermos o quê? A repetição das vogais. Então, quando vocês perceberem um texto que está tendo, ou numa frase, ou uma oração, vocês percebem a repetição de determinada vogal, trata-se, portanto, de uma assonância. Vou-me embora agora para a casa de Aurora. Note que nesse exemplo temos a assonância das vogais A, das vogais O e a aliteração do R, né? Vamos já ver o que é a aliteração. Agora estudo as iraras. Ontem estudei os urubus. Tanto a assonância como a aliteração, vocês podem perceber que às vezes ela dá até uma dificultada para a gente pronunciar, porque ela é tão repetitiva. Ela era muito utilizada naqueles trava-línguas. Lembram dos trava-línguas? Que começa sempre com a mesma consoante ou com a mesma vogal, né? Aí fica até um pouco mais difícil da gente pronunciar toda aquela sequência que começa com a mesma vogal, no caso da assonância, ou com a mesma consoante, no caso da aliteração, que nós vamos ver agora. Aliteração. Do latim, alliteratio, significa sequência de letras semelhantes. A aliteração é caracterizada pela repetição de consoantes ou de sílabas no enunciado. Geralmente ocorre no início das sílabas ou no interior das palavras. Fiz, faço, feito, está. Para mim tem de ser bom, bonito e barato. Observem a repetição da consoante. Na primeira, nós temos a repetição da consoante F. Na segunda, nós temos a repetição da consoante B. Bom, bonito, barato. Em cima, fiz, faço, feito. Então, causa aí até um pouco de trava-língua, né? Vocês conhecem inúmeros trava-línguas, né? Certamente vocês já brincaram de tentar fazer desafios com palavras repetindo rapidamente, sem errar, né? Tentando fazer essa pronúncia da forma adequada. Onomatopeia. Do grego, a palavra onomatopoia, correspondente ao ato de fazer palavras. Dessa forma, a onomatopeia é caracterizada pela inserção de sons reais, ou seja, enfoca na imitação das sonoridades, né? O gato fez miau, o badalar dos sinos me comove, blém, blém. As onomatopeias serão o quê? A reprodução de qualquer som. Nada mais é do que a reprodução de sons. Pode ser a reprodução de uma campainha, a reprodução de algo quebrando, os sons que os animais fazem. As onomatopeias estão muito presentes onde? Nas HQs, que são as histórias em quadrinhos. E aí elas são utilizadas para dar mais ênfase àquilo que está sendo tratado naquele momento. A paranomásia. A figura de linguagem, paranomásia, recebe esse nome porque utiliza os parônimos para dar maior ênfase ao discurso. Os parônimos são palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia. Entretanto, são diferentes no sentido. São popularmente conhecidos como trocadilhos, sendo muito comum nos provérbios e também no meio publicitário e humorístico. Por exemplo, quem casa, quer casa. Então, vocês vão ver muitos provérbios, né? Aquelas frases prontas que os nossos avós, os nossos pais gostavam de utilizar. Qual o doce preferido do átomo? Pé de molécula. Né? No caso aqui, um recurso expressivo, ele está fazendo referência a quê? Pé de moleque. E aí ele faz essa brincadeira aí, esse jogo de palavras que são parecidas na pronúncia e na grafia. Aqui no nosso momento português nas redes, eu trouxe alguns exemplos de paranomásia para vocês, né? Nós já vimos o que é paranomásia. Quando numa mesma sentença, temos o emprego de palavras parônimas, ou seja, sons parecidos. Daí ocorre a paranomásia. No primeiro exemplo, nós temos a palavra lixo, né? Mas dentro da palavra lixo, vocês conseguem observar qual palavra tem? Nós temos a palavra luxo. Então, a palavra luxo, né? Bem pequenininha, luxo, 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 que formou o quê? Que formou lixo. Esse é um jogo de palavras para tratar aí
essas duas palavras que são parônimas, né? E tem outros exemplos, né? Rua torta, lua morta, tua porta e outros exemplos que trazem esses jogos de palavras. Então é isso, turma. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.